Olá, eu sou o professor Anderson Viçoso e estou ministrando a disciplina de Programação Orientada a Objetos. Neste módulo 3, estamos falando sobre os pilares da Programação Orientada a Objetos. Na unidade 2, falaremos sobre encapsulamento e modificadores de acesso ou visibilidade. Na definição de uma classe, ao declarar uma classe, nós podemos ter dois tipos de modificadores de acesso. Antes da palavra reservada class, aqui como está definido no nosso slide, eu posso definir adicionar, né, um modificador de acesso que indica quem, qual outra classe, qual outra parte do código pode acessar essa classe, tá? Então, antes da palavra reservada class, que vem seguida pelo nome da classe, então, antes disso tudo, a gente pode colocar um modificador de acesso. Quais modificadores de acesso? Um é o modificador de acesso public, que indica que aquela classe pode ser acessada por qualquer outra classe de qualquer outro pacote, ou sem modificador, sem colocar nenhum modificador de acesso, ficando apenas class e o nome da classe. Isso indica que aquela classe ela é privada ao pacote, em inglês package private, ou modificador padrão. Tem muita gente que chama de modificador padrão, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que essa classe só pode ser acessada dentro do mesmo pacote. A gente já falou sobre pacotes numa aula anterior, o que indica que aquelas classes que estão dentro do mesmo pacote, que elas têm uma relação lógica entre elas, então pode fazer sentido que uma classe só seja acessada dentro do mesmo pacote. Então, resumindo, né, o que a gente falou no último slide, modificador public indica que essa classe pode ser acessada de qualquer lugar, inclusive do mesmo pacote, e sem modificador, que é o chamado de package private, pode ser chamado dentro do mesmo pacote, mas não pode ser chamado de qualquer outro lugar. Bom, as declarações de membros internos, podemos ter 4 modificadores de acesso, diferentemente das classes, que têm apenas 2. Para os membros internos de uma classe, que são atributos e métodos, nós podemos ter os modificadores de acesso public, protected, sem modificador nenhum, ou package private, e o modificador private, tá? Para os membros internos, então, a gente define essa visibilidade deles, né? Esses modificadores de acesso servem para isso, para definir a visibilidade de cada membro interno da classe. O modificador de acesso public indica que aquele atributo pode ser visualizado, né, ou acessado de qualquer outra classe, de qualquer outra parte do código. O modificador protected indica que aquele atributo ou método pode ser acessado pelas classes filhas e classes do mesmo pacote, tá? Então, não tem relação apenas com o pacote, e também com a herança, como a gente já falou na aula passada. Sem modificador, ou package private, ou ainda alguns chamam de modificador padrão, ele é acessado dentro do mesmo pacote, independente de ser filho ou não, né? De ter relação com a herança ou não, tá? Então, a partir do momento que a gente define sem nenhum modificador para os atributos e métodos da classe, a gente indica que ela só pode ser acessada dentro do mesmo pacote. O modificador private é o modificador mais restritivo, que indica que aquele membro interno só pode ser acessado dentro da própria classe. Bom, existem 2 questões importantes para a gente entender, fixar bem aqui nessa aula, né? O código de um método em uma classe pode acessar um membro de outra classe? A gente tem que entender isso, por que a gente quer isso, né? Em que momento a gente quer isso, tá? Ou em que momento que eu quero que esse membro seja visível, seja acessado por outra classe. Uma outra pergunta importante é, uma subclasse pode herdar um membro da sua subclasse? Sim, a gente já viu isso na aula de herança da aula passada, mas a gente pode detalhar melhor essa herança, né, essa visibilidade do membro para os filhos de acordo com os modificadores de acesso. Então, o que significa o fato do código em uma classe ter acesso ao membro de outra classe? Se a classe A tiver um acesso ao membro da classe B, significa que um membro da classe B está visível para a classe A. Então, em alguns momentos aqui na nossa aula, eu venho falando sobre visibilidade, que significa, nesse caso aqui, a mesma coisa que acesso, né? O acesso e a visibilidade, eles estão relacionados quando a gente fala dos modificadores dos membros internos. Bom, em relação à herança, que a gente já falou na aula passada, uma subclasse herda quais membros da sua subclasse? A subclasse herda todos os membros da subclasse. Então, ele herda todos os membros.
problema aqui é definir qual é a visibilidade de cada um deles. E isso está associado aos modificadores de acesso, tá? Então não é uma questão de herdar ou não, mas sim de estar visível ou não, ok? Então a pergunta é: quais membros das subclasses podem ser acessados ou visualizados na subclasse por meio da herança, tá? É isso que a gente tem que definir. Então, os membros public, eles são os membros que são menos restritivos aí no acesso, que significa que todas as outras classes, independente do pacote ao qual pertençam, podem acessar o membro em questão, né? Aquele membro que está sendo definido como modificador de acesso. Assumindo, claro, que a própria classe esteja visível. Isso eu vou assumir daqui para frente, tá, pessoal? Que é o primeiro ponto dessa aula, que indica se a classe está visível. Aí a próxima pergunta é se os membros internos estão visíveis. Os membros internos que são protected, eles podem ser acessados por meio da herança, né, por uma subclasse, mesmo se a subclasse estiver em um pacote diferente, tá? Então, não importa se ela estiver num pacote diferente ou não, ela vai poder ser acessado por ser filho, tá? Então, membro protected. Depois que a subclasse de fora do pacote entra o membro protected, ele se torna private para qualquer código fora da subclasse. Ou seja, ninguém de fora da subclasse pode acessar e enxergar esse membro, tá? Só na hierarquia daquela classe. Pode ser acessado também por classes do mesmo pacote, tá? Então, estando ou não dentro do mesmo pacote, ela pode ser acessado se for filha. Agora, se estiver dentro do mesmo pacote, também vai ser acessado, possível de ser acessado, se for um membro protected, tá? Diferente de outras linguagens orientadas a objeto, por exemplo, que esse conceito não é o mesmo, tá? Então, tomem cuidado nesse caso. Os membros que são package private, né, privados ao pacote, aí traduzindo ao pé da letra, ou sem modificador, indica que esse membro só pode ser acessado se a classe estiver dentro do mesmo pacote que a outra, do mesmo pacote que a outra classe que estiver tentando acessar. Então, o que importa aqui, na verdade, é a relação de pacote, de estar ou não dentro do mesmo pacote. Não importa a relação de herança, por exemplo, como nos outros modificadores de acesso. Os membros private são os mais restritivos e não podem ser acessados por nenhuma outra classe, de nenhum outro ponto do código, a não ser aquela mesma classe em que ela foi definida, né? Aquela variável, aquele atributo, aquele método foi definido, ele vai ser acessado somente ali dentro, tá? E uma observação que isso caracteriza o conceito de encapsulamento que veremos a seguir. O encapsulamento, então, é o quê, gente? É um das palavras-chave aí dos pilares de programação orientada a objeto. É uma técnica para fazer com que os campos de uma classe sejam escondidos e acessá-los via métodos públicos, métodos que tenham o modificador de acesso public. Tá? Se um campo é declarado privado, ele não pode ser acessado fora da classe. Assim, ele fica escondido, né? Então, eles ficam escondidos para os outros membros, para os outros atributos, para as outras variáveis, para as outras classes externas àquela classe. Então, como é que a gente altera? Como é que a gente mexe naquela variável que é privada? Então, a gente tem que ter acessos via métodos públicos de acordo com a característica específica de cada variável para ser alterada, tá? Vai ter um exemplo logo nos próximos slides e a gente vai detalhar um pouquinho mais, tá? Então, pode ser descrito como uma barreira protetora, a ideia do encapsulamento, que impede que o código e esses dados sejam acessados por outro código externo, sem a característica especial, sem a ideia da regra de negócio para alteração, tá? Com isso, nós temos uma fácil manutenção, flexibilidade e extensibilidade para o código, porque a alteração que vai ser feita, né, o acesso que vai ser feito, ele é sempre guiado por um método público, ele sempre tem características específicas definidas nesse método público, tá? Também conhecido como data hiding, né, o encapsulamento, que encapsula, ele guarda, né, esconde partes do código que não podem ser acessados externamente, tá? A forma mais comum do uso do encapsulamento através dos getters and setters são comuns aí, né? São métodos comuns para pegar, que são os getters, e setar, né? Salvar informações que são os setters. Tá? Aqui tem um exemplo de uma classe car, onde eu tenho uma variável, uma classe pública e 3 atributos públicos também, float, boolean e outro boolean.
que indicam o quê? A velocidade do carro, se o carro está ligado ou não, e se o carro está em marcha ré ou não, tá? E aí eu vou usar essa classe criada e esses atributos na classe teste ali dentro do nosso método main para exemplificar o conceito do encapsulamento, tá? Então, qual é a ideia aqui? Como os métodos, os atributos da classe car são públicos e a classe car é pública, eu vou poder acessar ele da classe teste, tá? Então eu posso pegar da classe teste e consigo acessar, porque eles são públicos, né? Como a gente acabou de ver, como o atributo e a classe são públicos, eu consigo acessar de qualquer outra classe, tá? Então é possível instanciar um novo atributo, um novo objeto do tipo car. Depois eu vou e uso o atributo ponto para acessar os membros internos. Nesse caso, o atributo do started e seto para true, indicando que o carro foi ligado. Depois eu aumento a velocidade para 100, depois eu reduzo a velocidade para 0, depois eu aumento a velocidade para 200, depois eu altero e coloco o carro em marcha ré, depois eu desligo o carro. Me parece, né, a gente olhando assim à primeira vista, que não faz muito sentido essa sequência de ações, né? Então, como esses métodos são públicos, o usuário externo, o outro código, ele pode acessar e colocar qualquer valores possíveis aí para esse código. Só que essa sequência para um carro, ela não faz muito sentido, né? Ligar um carro, acelerar o carro a 100 por hora, depois frear o carro no máximo para 0, depois em seguida, no próximo momento, já aumentar a velocidade para 200. Tá? Então, qual que é a ideia do encapsulamento aqui? Criar um método público e transformar essas variáveis em variáveis privadas para que o código externo não tenha acesso direto. Vamos ver no próximo slide. Então, no código do nosso lado esquerdo, eu refiz esse código, eu coloquei os métodos públicos start, accelerate, break, off, todos são métodos públicos, ou seja, qualquer outra classe pode acessar esses métodos, mas os atributos float, reverse e o started, eles estão privados, ou seja, nem o método externo pode acessar ele, porque não faz sentido a gente trabalhar com ele de forma direta, como a gente viu no slide anterior, tá? Então, quando eu chamo, por exemplo, o método start, eu vou ligar o carro, né? Quando eu chamo o método accelerate, eu vou acelerar o carro. Ele não chega à velocidade de 100 por hora instantaneamente. Ele vai ganhando velocidade com o uso do método accelerate. Tá? Então, do nosso lado direito, podemos ver a classe teste com o nosso método main reescrito. Eu crio de novo uma instância de carro, aí eu desligo o carro, inicio o carro, acelero o carro, freio o carro e desligo o carro. Tá? Então, ali podemos verificar o uso do encapsulamento, porque eu encapsulei os atributos speed, reverse e started dentro dos métodos accelerate, start, break e off. E com isso eu não deixo, eu protejo o meu código para que não seja feito de mau uso, né, mal utilizado os seus atributos, ok? E aqui um resumão das combinações dos nossos modificadores de acesso ou modificadores de visibilidade, onde a gente consegue olhar, identificar qual é o acesso para cada um dos membros. É bom você salvar, mais fácil de lembrar esse quadro resumido. Alguns outros modificadores, o modificador final, que indica que um valor de um atributo não pode ser alterado quando usado para atributos. O modificador static, que indica que a gente já viu uma aula passada, que essa instância, ou o valor do atributo, é um único para todas as instâncias da classe, tá? E outros que veremos mais tarde. Dessa forma, nós conseguimos definir as constantes em Java. Né? O que é uma constante? Uma constante é um valor que é único para todas as instâncias que não pode ser alterado. Dessa forma, para criar uma constante em Java, a gente tem que usar a variável static e a variável final juntas, e aí a gente consegue definir uma variável em Java. Olha o nosso exemplo aí, definindo π, né, a constante π, eu uso a palavra reservada static, que é o nosso modificador de acesso, junto com o final, e defino double p e o valor de p. Com isso, eu digo que o p é único e seu valor não pode ser alterado, case 3,1415, etc.
Para métodos, nós temos os dois primeiros aqui também, que são utilizados em atributos, como acabamos de ver, final e static, mas com uma configuração ligeiramente diferente. Final indica que nenhum outro método pode sobrescrever este método, tá? Então, isso aqui já tem relação com a herança e com o polimorfismo que vimos na aula passada. E o método static, que indica que aquele método é um método da classe e não da instância, né? Que teremos acesso direto a ele, independente de termos instâncias criadas a partir da classe, tá? E o método abstract, vamos ver aqui nas próximas aulas, indicando que aquele método não será implementado na classe corrente, somente em uma das suas subclasses nos seus filhos.